No vídeo passado a gente viu que o oceano é um lugar totalmente hostil. É um lugar frio, sem luz, com escassez de comida e uma pressão totalmente fora do normal. É quase impossível de sobreviver lá. Digo quase porque existem residentes no fundo do mar. E para viver lá, eles precisaram abandonar tudo o que a gente chama de normal. E não são monstros. São apenas o resultado de milhões de anos de adaptação extrema e teimosia de morrer. No vídeo de hoje vamos descer para o fundo do mar mais uma vez. Só que agora, observando as criaturas que o habitam. Mas antes, se você é um curioso assim como eu, já se inscreve e dá o like, que o vídeo já vai começar. Vamos lá! Peixe pescador. Esse aqui tu já deve ter visto em algum lugar, se você teve uma infância boa. A felicidade passou. Essa espécie de peixe caça atraindo sua presa, com uma espécie de vara de pesca bioluminescente, que sai da sua cabeça e vai até a frente da boca, que é relativamente grande. Por isso o nome peixe pescador. Elas podem ser bem assustadoras. E sim, eu digo elas, porque essa é a fêmea da espécie. E antes que você pense que o macho é maior, eu digo que é muito pelo contrário. De um lado temos a fêmea, de 20 a 100 centímetros e algumas espécies passando de 1 metro. E do outro temos o macho, de 1 a 3 centímetros e nas maiores espécies não passando de 10 centímetros. Tá meio mal calculada essa história aí. Trágico. Um fato mais curioso ainda é que, como nessa zona um dos maiores desafios não é caçar e sim arrumar um companheiro da mesma espécie, o macho teve a brilhante ideia de se fundir ao corpo da fêmea. O miserável é um miserável. Tu não ouviu errado. Quando o macho encontra uma fêmea, ele morde ela em qualquer parte do corpo e se funde a ela. Assim, com o tempo, o tecido dos dois vai se conectar e o macho vai perder praticamente tudo. Olhos, órgãos internos, perdendo toda a sua autonomia, virando apenas um órgão reprodutor masculino. Esse tubarão duende aí parece um animal mal projetado, com um focinho quase maior do que o nariz do Castanhari, só que aqui não é por erro de estética. Nossa. O focinho desse tubarão é coberto por sensores elétricos extremamente sensíveis, o que lhe dá uma vantagem absurda, já que lá no fundo do mar quase nenhum animal emite luz, mas todos emitem pequenos campos elétricos, por causa da movimentação muscular. Tá entendendo onde eu quero chegar? Agora imagina isso num lugar onde ninguém enxerga nada. Aparece um cara que consegue sentir quando você se mexe. Virado na desgraça. E como se isso já não fosse vantagem o suficiente, esse tubarão tem mais uma carta na manga, podendo projetar a sua mandíbula vários centímetros à frente do crânio. Então, para caçar, ele usufrui do ataque furtivo. Certamente estou invisível. Ele anda por aí com seu nariz eletricamente sensível, em busca de peixes que estão distraídos. E quando ele encontra, ele vai andando de mansinho até chegar numa distância crítica, que é quando ele dispara sua mandíbula, capturando a presa. Apesar da aparência assustadora e desses dois hacks que ele tem, ele não é muito agressivo e depende totalmente desse ataque furtivo. Se o peixe conseguir perceber ele vai conseguir escapar, já que o tubarão não vai sair nadando atrás dele. Esse aqui já é sacanagem. Eu não sei quem foi que teve a brilhante ideia de misturar um tubarão, um dos maiores predadores do oceano, junto com o corpo longo e o ataque silencioso de uma cobra. Agora tu quer saber como ele caça, não quer? Eu não quero. Imagine que tu é um peixinho nadando de boa lá embaixo no oceano, quando tu olha pro lado e vê um cara com 300 dentes na boca. 300. Fala 300, fala 300. Com um corpo em forma de S, perfeito para dar um bote. Quando você olha, já é tarde demais. Tá, eu sei que isso é assustador, né? Mas vamos aos detalhes. Apesar da minha comparação e do nome tubarão-cobra, o bote dele não chega nem perto de ser rápido como o bote de uma cobra. E o ataque dele só funciona se o peixe estiver bem pertinho. Mas como ele não é bobo nem nada, ele caça em lugares estratégicos para contornar seus defeitos.
Então, para isso, ele caça próximo ao fundo do oceano e perto de relevos, tentando ficar em lugares onde a sua presa vai ter a visão ofuscada. Assim, quando ela passar por cima do relevo, o tubarão já vai ter visão dela e não vai ter tempo dela fugir. Já falamos de peixes que atraem a presa, sentem ela ou esperam o momento certo para agir. Mas algumas espécies do peixe-dragão fizeram algo diferente. E é dessas espécies que vamos falar aqui hoje. Como a maioria dos peixes no fundo do mar só enxerga a luz azul e verde, já que é a única que chega lá, o tubarão... Eu falei tanto de tubarão antes, agora tô falando tubarão. O peixe-dragão fez algo diferente. Ele criou a sua visão noturna própria, gerando a luz vermelha. Então, para caçar, ele se aproveita disso. Com um corpo extremamente escuro e dentes transparentes, para evitar o reflexo da luz, ele nada lentamente até a presa, que acha que está no escuro enquanto o peixe-dragão está vendo tudo ao seu redor. Quando ela percebe, ela já foi mordida. Parece um peixe extremamente overpower, né? Mas apesar de ser assustador, ele é relativamente pequeno. As fêmeas tendo de 40 a 50 centímetros e os machos tendo apenas 5 centímetros. Não tá dando mais, galera. Bebam água. Agora chega de falar de macho pequeno. Bora falar da lula vampira do inferno. Uma lula com 6 metros de comprimento que se enrola em volta da sua presa e chupa até a última gota de sangue. Os peixes agradecem que isso fica na minha imaginação. Na verdade, esse é o peixe mais passivo dessa lista. Ainda bem. E ela é tão passiva que ela se adaptou para viver em zonas extremamente pobres em oxigênio, para viver isolada de todo mundo. Lugares onde a maioria dos peixes simplesmente morreria por falta de oxigênio. Ela não caça e vive de comer neve marinha. Caso queira saber o que é isso, vai assistir o vídeo anterior. E bom, quando ela é ameaçada, em vez de soltar tinta como as outras lulas, ela solta um muco bioluminescente, cheio de partículas brilhantes que confunde os predadores, dando tempo para ela fugir. Tem aquela frase, quando não se pode vencê-los, junte-se a eles, né? Mas essa daqui interpretou de uma forma diferente. Quando não se pode vencê-los, fuja deles. Se lá nos seus 87 anos de idade, quando você tá deitado na maca do hospital ali, prestes a... eu chegasse e te perguntasse, você queria voltar a ser criança? É claro. Calma, antes de tu aceitar, vamos aos detalhes. Não estou falando de voltar no tempo, estou falando de voltar a ser criança aqui e agora. Sem memórias, sem identidade, sem se lembrar de absolutamente nada da sua vida. Bom, a água-viva imortal olhou para isso e pensou: Eu faria esse acordo. agora, quando ela sofre um estresse extremo, fome, mudanças bruscas de ambiente ou até mesmo velhice, o corpo adulto começa a colapsar e as células entram em um processo de transdiferenciação. O que quer dizer que células que já tinham um papel definido voltam e se reorganizam em um estado mais simples, voltando a ser um pupilo, o estado inicial da vida da água-viva. A partir daí, se as condições forem favoráveis, ela pode crescer novamente. Falando assim, até parece que ela pode fazer isso para sempre, né? E bom, até hoje ninguém registrou um limite biológico, como a partir de tantas vezes ela morre. Mas saiba que tem, porque esse processo gasta energia e nem sempre dá certo. O que quer dizer que uma água-viva pode fazer isso 10 ou 20 vezes e não acontecer nada, enquanto uma pode estar no segundo reset e já dar errado e ela morrer. E é claro que ela não é invencível, né? Se um predador der uma mordiscada nela, GG. O peixe Olhos de Barril levou aquela frase: você precisa enxergar o mundo de outra forma, a sério demais. Isso porque a parte de cima da cabeça dele é gelatinosa e transparente. E os olhos ficam dentro da cabeça, presos em tubos,
normalmente apontados para cima. Isso acontece porque nas profundezas onde ele vive, a única luz disponível vem de cima. Enxergar ao redor quase que não adianta, então ele resolveu olhar direto para a fonte de luz. E a cabeça transparente funciona como uma lente, deixando a luz entrar com menos distorção e protegendo os olhos do peixe extremamente sensíveis. Esse é mais um daqueles peixes que caçam com paciência. Ele fica quase imóvel observando as silhuetas acima dele. Quando ele detecta uma presa, os olhos giram para frente e ele vai em direção a ela, dando um ataque curto e preciso. Ele se alimenta de zooplânctons, pequenos crustáceos e organismos gelatinosos. Muita gente diz que ele se alimenta de água viva, mas isso é um mito. O que ele faz é se aproveitar de pequenos organismos presos aos tentáculos delas, e não a água viva em si. Ah, agora eu entendi! Nesse vídeo eu abordei algumas das milhares de criaturas que vivem no oceano, e vimos que todas elas precisam se adaptar, de um jeito único e inesperado. Mas agora, depois de 2 vídeos falando sobre o oceano, que tal irmos para um lugar mais seco? Tipo um deserto. Acabou.